Pastores não devem ostentar. Pastores nem devem chegar perto da ostentação. Por quê? Porque os pastores devem mostrar com o seu testemunho que a coisa que eles mais amam não são suas posses, mas Jesus. Jesus abriria uma conta no banco do André Valadão ou ele viraria a mesa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou reagir a um vídeo do canal Filosofia Infinita. E o tema do vídeo o título do vídeo é André Valadão e a financiarização da fé evangélica. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário, ative as notificações. Vamos começar o react. E a família Valadão, que é a dona da Lagoinha, que uma das igrejas mais famosas, não só no Brasil, né, ela nos Estados Unidos, por exemplo, tem várias unidades, são mais de 700 igrejas espalhadas pelo mundo. Inovaram, né? Ou será que não? Lançaram um banco específico para cristãos, para pastores, para gerir as contas da igreja, chamado Clava Forte. E hoje a gente vai falar um pouco dessa notícia. Eu quero refletir um pouco sobre fé, religião. O que Jesus diria disso? Será que é errado, na verdade, você ter serviços bancários para cristãos? Isso é um pecado? É imoral? Vamos trocar uma ideia aqui. Seja bem-vindo, meu nome é Hugo, aqui é o Filosofia Infinita, tem vídeo a semana inteira fazendo provocações, aqui a gente discutindo vários assuntos. Você gosta desse canal? Te convido a conhecer mais. Galera, vamos para a notícia? Olha só, né? Saiu aqui na Oeste. Eita! André Valadão cria banco digital para cristãos. O Clava Forte Bank oferece serviços financeiros como cartões de créditos pré-pagos, gestão de contas digitais para igrejas e pastores, né? Vai falar aqui, né, o Clava Forte Bank, junto com a Cassiane, né, então influenciadora digital Cassiane Montosa Pitelli Valadão, criaram o banco para cristãos. Né? É a mulher do André Valadão. Ou seja, o objetivo é oferecer soluções inovadoras para igrejas, instituições e pastores. É a primeira iniciativa desse tipo no Brasil. Detalhe, é a primeira iniciativa desse tipo no Brasil, mas o André Valadão mora nos Estados Unidos. Como eles são um correspondente bancário, né, pessoal, eles não estão cadastrados, eles não precisam de autorização do Banco Central e também não precisam estar afiliados à Febraban. Quer dizer, aqui tem a página do Instagram deles, etc, né, Clava Bank, etc. Aí eles falam, né, o serviço financeiro de cartão de crédito, gestão de contas digitais para igrejas e pastores, além de linhas de crédito para entidades religiosas. Também disponibiliza, lógico, né, seguros, cashback, marketplace, todos adaptados às necessidades das soluções financeiras. Né? Não falou o número de clientes, nem quanto movimentou até agora. Eita. Por enquanto, somente quem tem convite, né, para isso. E eles declaram, olha só, o banco declara ter compromisso com o crescimento do reino de Deus através de serviços financeiros inovadores e seguros. Eita. Caramba, cara, isso aqui é a síntese, né, que a gente pode discutir aqui, né, ou seja, você oferecer serviços financeiros inovadores e seguros com compromisso do crescimento do reino de Deus. A palavra mágica. Estão absolutamente interligadas, né. Aí fala aqui sobre os negócios do André Valadão, etc, né, não nos interessa muito, mas pra gente contextualizar, é importante falar quem é o Valadão, né. Esse aqui é o Outfit do Templo, você conhece o Outfit do Templo? Eu adoro essa página, cara. E esse é o nosso querido Valadão, né? Olha só, ele é a esposa dele, né? Cara, olha isso. A Cassiane, que é a que tá como sócia ali também, né? Olha que legal. Bolsa Louis Vuitton de 30 mil, um Rolex de 200 mil reais, uma sandália da Dior, ó, de 7 mil reais. Ou seja, Cara, criaram um Instagram para denunciar a ostentação dos pastores brasileiros, chamado Outfit do Templo. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? A bolsa da Cassiane Valadão, Louis Vuitton, R$30.500. Bolsa Cossim, MM. Relógio do pastor André, Rolex. Rolex Oyster Perpetual, de R$196 mil. R$196 mil. E a chinela, acho que é da mulher dele, a chinela, R$7 mil. Cara. Eu tenho uma tese. Essa tese, eu fui convencido dela pelo pastor John Piper, que é um pastor que eu muito admiro, e ele fala assim, ele diz assim, que pastores não devem ostentar, pastores nem devem chegar perto da ostentação. Por quê? Porque os pastores devem mostrar com o seu testemunho
que a coisa que eles mais amam não são suas posses, mas Jesus. E se você tem posses caras e ostenta essas posses caras, você está dando um testemunho como ministro de Cristo, que é um testemunho contraditório. Que as pessoas devem... qual é o testemunho contraditório? Que as pessoas devem dar mais ênfase e amor e consideração às coisas e aos bens do que a Jesus Cristo e a presença de Deus e a pessoa de Deus como o maior tesouro. E eu concordo com isso. Pastores não devem ostentar. Se por algum motivo pastores ganharem dinheiro, por algum motivo, sei lá, venda de livros, o próprio John Piper já vendeu milhões de livros, só que ele fez uma cláusula, essa história é amplamente conhecida por aí. O pastor John Piper fez uma cláusula com a editora dele, num contrato, de que todos os royalties financeiros que ele arrecadasse com a venda dos livros iriam para uma fundação evangelística, que é a Desiring God, que, muito embora ele tenha fundado, ele não tem acesso a esse dinheiro. É isso. Gente simples, né? Uma camisa da Gucci que deve custar os seus 3 a 4 mil reais, enfim, Aqui a gente vai começar, pessoal, a fazer algumas reflexões, porque você pode pensar assim, Hugo, quer dizer, para ser cristão, você tem que ser miserável, né? Então você tem que ser absolutamente miserável, você não pode ter dinheiro, não pode ter nada, né? Deixa o seu like. Pronto. Deixa o seu like, melhor dizendo. Se inscreva no canal, ative os sininhos e escreva um comentário para deixar sua opinião aí. A questão é a seguinte, pessoal, vamos lá. Será, a primeira reflexão que eu faço para a gente partir daqui, eu sempre tento pensar nesse seguinte princípio assim, o que Jesus faria, né? Eu acho que se você que é cristão, óbvio, né? Tudo que você for fazer, você pensa assim, o que Jesus faria? Claro que é muito difícil colocar nessa situação, né? Porque a Bíblia não prevê todas as situações que o ser humano pode estar metido, né? E que Jesus faria no lugar, etc. Mas eu acredito que o princípio do cristianismo é seguir a Cristo, né? E se a gente olhar... Olha, o Hugo, o nome dele é Hugo, ele não parte de uma premissa protestante, reformada, histórica protestante. Então, eu vou ter algumas discordâncias dele. Então, já vou deixar isso claro, tá? Uma delas é essa, não é somente seguir a Cristo. É seguir a Cristo, mas existem ordens que Cristo deu e que muitas vezes são negligenciadas por essas pessoas. As pessoas deixam de lado o que Jesus falou. Então, vamos seguir Cristo. Beleza, vamos. Mas nós vamos seguir o que Cristo mandou fazer também. Nós vamos congregar. Entendeu? Nós vamos ir para uma igreja local. Nós vamos contribuir financeiramente. Entendeu? Aqui em Mateus 21, já leu Mateus 21? Está na Bíblia, é um livro, né, que regula toda essa religião. Me parece que os cristãos eles não andam lendo muito esse livro, né, eu tenho essa impressão. Mas em Mateus 21, Jesus, né, ele fala o seguinte assim, ó, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Né? Na verdade, isso é Mateus 6, né? Mateus 6 ele faz e Mateus 21 é onde ele expulsa os cambistas do templo, quer dizer... Ele está indignado com aquela mercantilização da fé. Então, talvez esse é o momento que Jesus fica mais irritado, né, na Bíblia. Se a gente fazer uma análise do Evangelho, talvez em Mateus 21 seja justamente o momento que você vê Jesus quebrando mesa, meu irmão. Quebrando pau. Ele não está falando manso, ele não está aconselhando, ele está quebrando o pau. É justamente quando ele olha o templo tomado de vendedores. E será que, a partir de agora, Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Aqui ele está falando a verdade. Foi uma das manifestações de ira mais zelosas que nós lemos nas Escrituras. Foi essa de Jesus em relação àqueles que estavam profanando o templo com atividade financeira, monetária. O marketing da Lagoinha, em suas 700 unidades, não irá explorar o seu membro que está lá? Deixa eu ver o que ele falou aqui. E será que, a partir de agora, o marketing da Lagoinha, em suas 700 unidades, não irá explorar o seu membro que está lá, o seu fiel, a abrir a conta nesse banco? Bem, esse é um ponto para a gente discutir. Outra coisa que eu quero trazer aqui para a gente, né, é o seguinte. O cristianismo, pessoal, nesse tempo contemporâneo, e é muito importante eu falar disso, porque a gente vive numa sociedade de consumo. Essa sociedade...
Só um disclaimer, tá? Ele também tem um viés claramente anticapitalista. Não diria comunista, talvez centro-esquerda. Então já estou dizendo para vocês que ele sempre... Eu assisto alguns vídeos do Hugo, nesse canal Filosofia Infinita. Engraçado que ele começou falando de concurso, né? Mas aí ele fez esse vídeo sobre filosofia, discussões filosóficas. E aí ele tem um viés claramente de centro-esquerda. Eu acho que é bom deixar claro isso, porque ele sempre vai atacar o capitalismo, tá? Então só para deixar claro aqui. E nisso eu não concordo com ele, tá? Consumo, tudo é um produto. Eu sou um produto, você não tem como fugir. Ou seja, ser cristão não é mais ser cristão. Ser cristão é um produto, é um lifestyle, é um estilo de vida. Produtos como Café com Deus Pai, que a princípio seria uma ideia boa, né? O Café com Deus Pai não seria uma ideia boa? Porque a princípio é o quê? Cara, você vai fazer um livro que tem pílulas ali da Bíblia, você vai inspirar as pessoas, todo dia você incentiva essa pessoa a ler um pouco mais, etc. Só que esse livro, ele foi, primeiro que eu vejo assim, a pessoa, ela lê todos as páginas os devocionais do Café com Deus Pai, mas ela não lê a Bíblia. Isso é um problema mesmo, isso é verdade. Ela não lê a fonte original, ou seja, a gente prefere isso, né? A gente verdade. prefere um negócio mastigado, que você lê em 5 minutos e pronto, não segue nada do que está ali. As mensagens escolhidas a dedo, se você perceber bem, todas são da teologia do coach, ou seja, você é importante, você é especial, não tem mensagem de renúncia, de que você vai se ferrar, de que provavelmente ser cristão significa se ferrar nessa vida. Já falei aqui no canal, todos discípulos de Cristo morreram mortes brutais, com exceção de João, que teve que fugir para a ilha de Pátimo, e de lá ele escreve o Apocalipse. Isso aqui é verdade em partes. Olha, cristãos não devem se ferrar. Cristãos, a partir da perspectiva escatológica que eu defendo, que é o pós-milenismo, existe uma diferença no cristianismo, que é, quando a gente está aparentemente perdendo, Deus continua ganhando. E se nós somos parte do povo, se nós fazemos parte da sua família, do seu povo, nós vencemos junto com ele. Mas aí que está, no reino de Deus, a lógica é invertida da lógica do mundo. Quando nós perdemos, é aí que ganhamos. Quando servimos, aí estamos em posição de destaque. E nesse aspecto do sofrimento, os crentes, não é que eles estão como coitados sofrendo. Pelo contrário, os crentes, eles conquistam através do sofrimento. Esse é o testemunho da história da igreja, da palavra de Deus e tal. Então, é uma análise um pouco equivocada essa aqui do Hugo. Cristãos, eles conquistam através do sofrimento, né? Mas, quando eles conquistam através do sofrimento, mesmo eles sofrendo, o reino de Deus avança. É isso. Único, coisa, eu fugir, exilado, se escondeu lá. O resto, todos foram martirizados. Todos. Hugo, você está falando então que seguir a Cristo é sofrer? Sim. Não foi se esconder, tá? Não, na verdade, sou eu, né? João foi preso. Ele não foi se esconder, ele foi preso. A Bíblia diz isso, né? Porque o reino de Deus é para depois daqui, não é aqui. Esse é um ponto crucial. E se você pegar o Café com... Tá errado também. O reino de Deus é para cá. Mas eu não vou debater todas as incongruências teológicas do Hugo. Ele está partindo de um pressuposto diferente do meu. Deus Pai, ele enche esse livro de mensagem motivacional, de autoajuda, etc. E aí a gente entra nesse ponto, pessoal. Ou seja, o Café com Deus Pai hoje, ele não é um negócio para eu ter intimidade com Deus. É um produto que reafirma para a sociedade o quanto eu sou cristão, que eu sou uma pessoa engajada na Bíblia, que eu leio, ou seja, isso diz alguma coisa, né? Então, quando uma influenciadora posta que ela tá lá lendo, que deveria, a princípio, porque Deus, Jesus fala isso na Bíblia, né? Que você deveria orar em silêncio, né? Em silêncio, de porta fechada, no sentido de, é uma intimidade, não é para você orar em público. Deus não quer isso, né? Mas nessa sociedade de consumo, orar diz alguma coisa. Portanto, você vê os influenciadores se filmam orando, tira foto na igreja. As igrejas, essas da parede preta hoje, possuem fotógrafos, todos os cultos. Eu conheço colegas que são fotógrafos na igreja, eles não prestam atenção no culto, porque a preocupação deles é tirar foto. E aí, o próprio público fica ali na igreja ali fazendo caras e bocas, porque sabe que o fotógrafo vai tirar foto. Essa crítica é verdade. Eu falei com fotógrafos que eu falava assim, cara, o pessoal me cobra, Hugo.
Eu como assim? Me cobra, eu vou lá e cadê minhas fotos? Pô, ó, você tirou foto minha naquele momento? É verdade. A fé se tornou um grande produto, assim como tudo no capitalismo. E aí a gente... Beleza, galera. Eu não vou reagir todo o vídeo dele. Assistam o vídeo do Hugo, eu vou deixar aqui. Aí vocês tiram as suas conclusões. Lembrem-se que ele não é protestante, ele não é um cristão evangélico. Eu sempre faço essa diferenciação, mas enfim. E aí eu só queria fazer algumas considerações rapidamente. Em primeiro lugar, eu quero mudar de tela aqui. Eu quero mostrar para vocês esse versículo do Salmo 15. Salmo 15, versículo 1 diz assim. É um salmo de Davi, né? Eu vou ler aqui na NVT, peraí. Nova versão transformadora. Diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? O salmista começa perguntando. Deixa eu botar aqui rapidão. Pronto. Aqui dá para ver. O salmista pergunta: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Aí ele vai dizer, o salmista vai começar a elencar quem são as pessoas que podem estar na presença de Deus. É isso que ele quer dizer. E aqui no final ele diz assim, e aqui começa a minha crítica à questão do André Valadão. Aqui começa a minha crítica à questão do André Valadão. Que é, quem pode ter acesso à presença de Deus? Aí ele bota aqui, versículo 5, Salmos 15, 5. Quem presta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. Vocês lembram, aqui no vídeo do Hugo, deixa eu ver se isso aqui é outro vídeo que eu estava reagindo. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui qual foi. Eu estou reagindo aqui em tempo real, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Na Oeste, Revista Oeste. Vamos ler só uma parte dessa entrevista. Perdão, dessa matéria. Só uma parte dessa matéria, bem aqui, ó. Ok. Clava Forte é o nome do banco. Aqui. O Clava Forte Bank. Aqui, ó. Dá pra ver? Espera aí. Opa. O Clava Forte Bank bem aqui, vamos lá. O Clava Forte Bank oferece serviços financeiros como cartões de crédito, pré-pagos e gestão de contas digitais para igrejas e pastores, além de linhas de crédito para entidades religiosas. Também disponibiliza seguros, cashback, marketplace, todos adaptados às necessidades das instituições cristãs. E aqui, ó, é a minha crítica. Aqui, a Bíblia que nós lemos, o versículo que nós lemos no Salmo 15, está claramente condenando a usura. O empréstimo de dinheiro visando lucro. E lá eles dizem, olha, nós vamos emprestar um crédito para você. E é uma instituição bancária. Então, ligue os pontos aí. Uma instituição bancária visa lucro. E ela tem serviços financeiros visando lucro. Então, se você empresta dinheiro para uma pessoa pobre, numa periferia onde a Lagoinha está, essa pessoa ela não tem instrução para lidar com o dinheiro dela. Isso é notório, isso é sabido. Isso é clarividente. Então, você vai estar, o quê? Emprestando dinheiro visando lucro. E se você empresta dinheiro visando lucro, segundo o que nós lemos aqui na palavra, você não vai acessar a presença de Deus, o tabernáculo, o santuário do Senhor. Então, essa é a crítica que eu faço a esse sistema. Para que isso? Para que isso? Uma coisa é você ter linha de crédito para a igreja. Por exemplo, para a instituição igreja para financiar o trabalho.
E existem instituições sérias aqui no Brasil, que eu sei que fazem, por exemplo, consórcio de crédito para a igreja, para financiar a construção, para financiar projetos sociais da igreja. Porque é muito difícil, e eu como pastor eu sei disso, é muito difícil você achar crédito em bancos grandes para a igreja. E aí entra outra questão que é que, infelizmente, ainda existe muito mal pagador dentro da igreja. Tá? Mas aí entra a crítica que eu faço vou fazer uma crítica à crítica do Filosofia Infinita, do Hugo, que ele fala que é uma sociedade de consumo. E ele vai puxar a sardinha para o lado dele, que é um lado mais de centro-esquerdo. E ele vai dizer que o problema é que a igreja virou um produto dentro de uma sociedade de consumo. Então, o que ele está dizendo em outras palavras? Que o problema dessas distorções dentro da casa de Deus é o quê? A sociedade de consumo. É uma lógica marxista de que todos os problemas do mundo, todos os problemas dos seres humanos se resumem à luta de classes. E isso gera uma sociedade de consumo, e onde essa sociedade de consumo toca, tudo é estragado. Mas eu não iria por essa linha, eu não concordo com essa linha. Eu acho que, inclusive, esse é um grande... É um espantalho, porque não é esse o problema. Qual é o problema, então? O problema, irmãos, é o coração do homem. Sempre é o coração do homem. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é o serviço ao outro senhor alternativo ao Senhor real, ao Deus bíblico, ao Deus real. Então, eu acho que esse lance de banco para a igreja, banco para os crentes, para os fiéis, bancos para evangélicos, isso é uma coisa errada. Por quê? Porque é um tipo de ação que é usura. É um tipo de ação que é usura. E aqui nós lemos, né? Quem, Senhor, que pode ter acesso ao teu santuário? Ele vai dizer, quem empresta dinheiro sem visar lucro. Ou seja, uma caridade. Mas não é, infelizmente, isso que a gente tem visto. Então, o que resolve isso? O arrependimento e fé. Arrependimento e fé resolve isso. Quando as pessoas passarem a estimar mais aquele que dá as bênçãos do que as bênçãos daquele que dá, então as pessoas realmente irão encontrar satisfação para suas almas. Então, realmente, essas distorções serão resolvidas. Então, as pessoas irão amar mais a Deus, os pastores, inclusive, vão amar mais a Deus e não os bens. E vão acabar com essas distorções de buscar tirar dinheiro de pessoas mal instruídas e vão deixar de emprestar dinheiro visando lucro. E vão, de fato, começar a fazer caridade real. Essa é a minha opinião. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Esse era o comentário que eu queria fazer a respeito disso. Então, respondendo a pergunta que eu comecei, eu tenho certeza que Jesus não emprestaria dinheiro do banco do André Valadão. Eu acho que ele viraria a mesa, provavelmente. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações também. Mande esse vídeo para alguém que está precisando. Mais uma vez, deixe a sua opinião nos comentários. Que Deus te abençoe e até a próxima.